Abrimos com uma edição extra do nosso videocast, o Radar das Eleições, apresentado por Fabiola Cidral, com participações dos colunistas Carla Araújo, Kennedy Alencar e Thaís Oyama. Hoje comigo, e aqui vamos analisar o novo levantamento divulgado pelo Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos dar uma olhada nesses números, então, divulgados pelo Datafolha. No primeiro cenário, com intenções de voto na disputa para a presidência da República, o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 43%. Jair Bolsonaro, do PL, ganha fôlego, aparece com 26%. Bem mais atrás, Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, tecnicamente empatado com Ciro Gomes, do PDT, que tem 6%. Mais atrás, aparece João Dória, do PSDB, tecnicamente empatado com André Janones, do Avante, os dois com a mesma pontuação, 2%. E mais atrás, mas empatados tecnicamente com eles, Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, todos os últimos três com 1%. Brancos e nulos somam 6%, indecisos 2%. Vamos agora para o outro cenário. Você vê aí que, nesse cenário, o ex-presidente Lula também lidera com 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 26%, Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, Ciro Gomes, do PDT, com 7%, mais atrás, André Janones, do Avante, com 3%, Vera Lúcia, do PSTU, com 1%, também com 1%, Eduardo Leite, que foi incluído nesse levantamento, ele que é do PSDB, com 1%, e Simone Tebet, do MDB, também com 1%. Nesse cenário, com menos candidatos, brancos e nulos, votos, então, com 7%, e indecisos somam 3%. Felipe Dávila não pontuou nessa pesquisa, além de outros candidatos também, pré-candidatos, não pontuaram. A gente está vendo já o terceiro cenário dessa pesquisa Datafolha divulgada hoje, quinta-feira, em que o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 44%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 26%, Sérgio Moro, do Podemos, 8%, Ciro Gomes, do PDT, 7%, mais atrás, André Janones, do Avante, com 3%, João Dória, do PSDB, com 2%, e Vera Lúcia, do PSTU, e Felipe Dávila, do Novo, os dois últimos, com 1%. Votos brancos e nulos, 6% nesse cenário, indecisos estariam 2% dos eleitores. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E agora, para analisar esse levantamento, eu recebo os colunistas Kennedy Alencar e Thaís Oyama. Uma ótima noite aos dois. Thaís, como é que você interpreta esses números? O presidente Bolsonaro ganhou um pouco de fôlego, mas o ex-presidente Lula segue liderando. Boa noite, Diego. Boa noite, meu colega Kennedy. A Carla não pôde vir ainda, mas daqui a pouco é capaz de chegar, né? Isso. Pois é, Diego, a gente já sabia que as pesquisas iam começar a entrar numa fase tediosa, né? E é isso que está acontecendo. O Datafolha, assim como as pesquisas anteriores, trouxe resultados muito parecidos. Bolsonaro melhora um pouco, oscila para cima, mas Lula continua favoritíssimo e a terceira via continua no mesmo lugar, ou seja, comendo poeira. Então, o Datafolha, nesse sentido, acompanha as outras pesquisas e não traz muita novidade, e essas novidades não vão acontecer pelo menos antes de julho, não é? Quando começam as convenções e a partir de quando começa a campanha eleitoral propriamente dita e os eleitores vão ficar sabendo quem de fato vai ficar aí na pista e quem vai sair da pista e vão passar a se interessar mais. Então, a partir de julho, pode ser que alguma coisa aconteça e que esse cenário mude. Antes de julho, isso não acontece. O que eu destacaria, Diego, nessa pesquisa Datafolha é o seguinte: como a gente falou, as pesquisas anteriores já tinham mostrado essa oscilação do Bolsonaro, e essa oscilação positiva do Bolsonaro não se deve apenas ao Auxílio Brasil, que começou a ser distribuído agora, né? Isso fica claro nas pesquisas, eu já falei disso na minha coluna, e fica claro nos cruzamentos, quando você vê que o Bolsonaro melhora na avaliação na região Nordeste, que foi a principal beneficiária do Auxílio Brasil, apenas um pouquinho, ele praticamente só para de cair. Onde ele melhora mesmo é nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste e nas classes A e B. Então, o que os pesquisadores dizem? Isso mostra que ele melhorou naquele time
que votou nele e que havia se afastado dele depois de 2018, por conta de muitas coisas que aconteceram no governo, provocadas sobretudo pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles se afastaram, mas agora eles estão voltando. Por quê? Porque eles não querem votar no Lula e porque eles não encontraram o nome do agrado deles na chamada terceira via. Então, essa melhora do presidente Bolsonaro, a gente já sabia, se devia a esses dois fatores, sobretudo, Auxílio Brasil e a volta dos bolsonaristas que tinham deixado a casa do Bolsonaro e agora voltam. Mas o Datafolha confirma nesta pesquisa um outro público que está voltando para o Bolsonaro e que são os evangélicos. A matéria que a gente viu na Folha ainda não traz, né, Diego? Salvo engano, não sei se vocês conseguiram ver isso, mas eu não consegui ainda ver todos os desdobramentos e os recortes. Mas a matéria do Igor na Folha de São Paulo, ela diz que os evangélicos também contribuíram para essa melhora do Bolsonaro. Não cita quais números, mas uma pesquisa anterior, que foi divulgada hoje, deu 19 pontos entre os evangélicos em favor de Bolsonaro, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro subiu nada menos do que 19 pontos nessa pesquisa Exame Ideia aí, entre o público evangélico. E isso, Diego, não tem nada de casual. Isso é resultado de um esforço concentrado da Igreja Universal do Reino de Deus e da Assembleia de Deus. Esforços esses que foram combinados e acertados naquela famosa reunião do Palácio da Alvorada, em que o presidente Jair Bolsonaro disse que governaria o país para onde os senhores pastores, quisessem. A partir dessa reunião, o que aconteceu foi uma série de ações concertadas, iniciativas da parte da Igreja Universal, iniciativas da parte da Assembleia de Deus, para alavancar o voto pró-Bolsonaro. Dou dois exemplos, Diego. A Folha Universal, como publicou a Folha de São Paulo, por exemplo, passou a publicar no jornal dela, o jornal impresso que tem uma tiragem imensa, 1.700.000 exemplares semanais, passou a publicar seguidos editoriais contra o Lula, associando a figura do ex-presidente ao diabo, como eles sempre fazem. Isso começou a acontecer depois daquela famosa reunião no Palácio da Alvorada. Da parte da Assembleia de Deus, aconteceu um monte de coisa, mas um destaque. O pastor celebridade, o Cláudio Duarte, ele divulgou um vídeo nas redes sociais dele, também dizendo que apoia o Bolsonaro e sugerindo, de novo, essa associação entre o Lula e o pecado, o Lula e o diabo, como eles sempre fazem. Tudo isso somado, Diego, pensa bem, em todas as igrejas do Brasil, os pastores passaram o mês falando bem do Bolsonaro e mal do Lula. Bom, o resultado está aí. O Bolsonaro se beneficiou não só do Auxílio Brasil, não só dos bolsonaristas que voltam da classe A e B, mas também, sim, e muito do público evangélico, graças a esse esforço concentrado e orquestrado dos pastores. Quero te ouvir também, Kennedy, sobre esse levantamento da Datafolha. Saiu agora há pouco. A Thaís traz um olhar importante em relação ao eleitorado evangélico. Na tua avaliação, também é um fator que contribuiu para essa oscilação positiva do presidente Jair Bolsonaro? Kennedy, boa noite. Olá, Diego, boa noite para você, boa noite para a Thaís, minha colega lá do nosso podcast Radar das Eleições, e saudade da Carla, que talvez apareça por aqui. Diego, sem dúvida, o Bolsonaro está com um esforço muito grande para atrair o voto evangélico. A gente está vendo as notícias sobre o uso do MEC como cabo eleitoral e caso de corrupção do Bolsonaro. Essa pesquisa, essa rodada do Datafolha, Diego, ela é muito boa para o Bolsonaro, porque ela dá fôlego ao Bolsonaro, mostra que ele está vivo ainda, que ele tem chance ainda na disputa presidencial. A pesquisa é um alerta para o Lula, porque sinaliza a dificuldade de uma vitória em primeiro turno e capta uma reação do Bolsonaro. E a pesquisa é uma ducha de água fria na chamada terceira via, que simplesmente não consegue acontecer. A Thaís Moyama está certa quando ela fala que a pesquisa da Folha, se a gente olhar para pesquisas recentes que foram feitas por outros institutos, já haviam captado um movimento de melhora do presidente naquelas oscilações, que são dentro da margem de erro. É que no caso do Datafolha, como a última pesquisa foi feita em dezembro, em 15 e 16 de dezembro, e essa foi feita nessa semana, nós temos aí 3 meses. Então, quando você olha uma fotografia e olha a outra, ela é muito boa para o Bolsonaro. Por exemplo, o Lula perde 5 pontos na simulação de primeiro turno, ele tinha 48%. Em dezembro, está com 43% agora. O Bolsonaro, por sua vez, ganha 4 pontos. Ele tinha 26 e vai para 26.
que ele tinha 22 pontos percentuais, vai para 26 pontos agora. O Moro oscila negativamente 1 ponto, de 9 ele passa para 8, se você comparar o Datafolha de dezembro com agora março. O Ciro também oscila negativamente 1 ponto. Ele tinha 7 e fica com 6. Se a gente olha o dado do segundo turno, é melhor ainda o número do Bolsonaro no sentido de como ele conseguiu reduzir a distância. O Bolsonaro, no segundo turno, na pesquisa Datafolha de dezembro, o Lula marcava 59 contra 30 do Bolsonaro. Agora são 55 contra 34. Eram 29 pontos de dianteira, uma imensidão. Agora são 21 pontos. É uma dianteira ainda confortável para o Lula? É por isso que ela é um alerta para o Lula. O Bolsonaro, a meu ver, se beneficia aí. Primeiro, essa imagem que a gente fez de que a pandemia acabou, que a pandemia está chegando ao fim. Então, toda aquela memória do desastre que foi a gestão do Bolsonaro na pandemia ajuda um pouco ele a recuperar uma parcela de um eleitor conservador que tinha se afastado dele pelo desastre que foi na pandemia. Ou seja, se o Bolsonaro tivesse sido um pouquinho melhor na pandemia, e ele foi péssimo na pandemia, ele estaria numa situação eleitoral melhor agora. Acho que ele se beneficia também da máquina do governo, soltou pacote de bondades, tem o Auxílio Brasil, um presidente que concorre à reeleição, ele tem essa vitrine da presidência da República, produz notícias, então é natural que ele melhore. E a terceira via não aconteceu. A gente vê que tem uma oscilação negativa do Ciro e do Moro na pesquisa Datafolha, na simulação do segundo turno, e o Bolsonaro cresce e o Lula cai. Portanto, esses 3 fatores combinados, ou seja, uma percepção de que a pandemia já não assusta tanto, mas a máquina do governo, mais uma terceira via que não acontece, acaba favorecendo o Bolsonaro agora. Mas o grande bloqueio para ele é a economia, porque apesar de a pesquisa ser muito boa para ele nesse momento, que dá fôlego a ele, a pesquisa mostra que está distante de uma vitória eleitoral, ou seja, ele tem chance de ganhar? Tem, mas a probabilidade maior agora ainda é do ex-presidente Lula ganhar, porque no cenário do segundo turno, Lula ganha em todas as simulações, repetindo o dado, hoje o Lula teria 55% contra 34% do Bolsonaro no segundo turno. E quando a gente olha para uma vitória no primeiro turno, o primeiro colocado tem que ter a soma dos adversários mais um voto. O Lula está marcando 43%. A soma dos adversários no Datafolha dá 47%. Ou seja, um empate técnico no limite da margem de erro, porque era de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É improvável que haja um empate técnico, porque é um cenário bastante improvável, porque está no limite. Então, isso mostrou o quê? A vitória em primeiro turno do Lula ficou mais difícil, mas por isso ele quer insistir tanto nessa ideia de uma frente para enfrentar o Bolsonaro. E a pesquisa confirma o que todas as outras pesquisas confirmam. A polarização está muito cristalizada entre o Lula e o Bolsonaro, e esse caminho para a terceira via me parece bastante improvável. Diego, Thaís? Thaís, quero pegar esse gancho aí do Kennedy, falar um pouco de terceira via, né? Existe uma espécie de aliança, né? Alguns nomes estão se unindo para tentar aglutinar forças, mas mesmo assim parece ser insuficiente, pelo menos pelos números aí que a gente tem acompanhado. Quero te ouvir sobre isso, como é que você vê essa possibilidade, o quão efetiva ela pode ser, né, dessas alianças entre esses outros candidatos, além das opções de Lula e Bolsonaro. Diego, eu concordo plenamente com o Kennedy. A terceira via, cada pesquisa que sai, ela vira mais uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma via inexistente, esburacada e que não promete nada, não é? Existe sim essa concertação, essa disposição entre os representantes da chamada terceira via, que dizem, o Antônio Bivar é um deles, o Bruno Araújo do PSDB é outro, o Antônio Bivar é do União Brasil, né? E o Bruno Araújo, um tucano. Os dois anunciaram que até o dia 1º de junho eles vão tirar o nome único dessa terceira via. Essa terceira via tem quem hoje? Tem o Sérgio Moro, tem a Simone Tebet do MDB, terá algum candidato do União Brasil, que provavelmente será o Luciano Bivar, e tem o João Dória do PSDB. Então, eles dizem que até 1º de junho, esses 4 virarão um nome só, e que só o que está sendo discutido é a maneira como eles vão escolher esse nome. Então, alguns, como o Sérgio Moro, preferem que o critério seja a colocação do candidato na pesquisa. Evidentemente, o Sérgio Moro está mais bem colocado que os outros, não quer dizer que esteja bem colocado, porque 8% dessa altura não é grande coisa, e não ameaça ninguém.
mas os outros, como João Dória e o próprio Bivar, preferem que a escolha desse único nome da terceira via em junho se dê por uma espécie de prévias multipartidárias, como as que o PSDB fez dentro do partido, só que essas seriam prévias envolvendo esses 4 partidos. É essa a intenção da terceira via, eles dizem que vão tirar isso até junho, mas a Simone Tebet, que é uma das integrantes desse grupo, e o MDB, que é o partido dela, já avisaram que não, eles não vão não vão concordar com essa história de junho, não, porque a Simone Tebet vai aparecer na televisão, ela tem inserções em junho, ao longo do mês de junho. Então, eles querem testar para ver se ela sai desse patamar, ela está com 1%, você falou, né? Isso. Então, vai ser um milagre se ela sair de 1% para os 2 dígitos, porque, como a gente sabe, Diego Kennedy, os 2 dígitos são a nota de corte, né, de todos esses partidos. Eles dizem, se o João Dória chegar a 2 dígitos, então a gente vai continuar botando uma fé nele e tal. Se a Simone Tebet chegar aos 2 dígitos, quem sabe o MDB leva a candidatura dela até o fim. Mas quem acredita que qualquer um desses vai chegar aos 2 dígitos ou superar? Eu não acredito, né? Eu acho que vocês também não, né, Kennedy e Diego? É difícil. Thaís, sei que seu tempo hoje está corrido, quero agradecer por você ter participado aqui com a gente ao vivo. Bom trabalho e até a próxima. Obrigada, Diego. Até a próxima. Tchau, Kennedy. Até o nosso radar. É isso. Tchau, Thaís. Boa noite. Kennedy continua aqui comigo mais um pouco para a gente seguir a análise. Kennedy, a região Nordeste, por outro lado, segue com uma vantagem grande aí para o ex-presidente Lula, né? A reportagem da Folha de São Paulo destaca isso também. Mas, sem dúvida, o Nordeste é uma fortaleza eleitoral do PT. É por isso que o presidente Lula está preocupado com, por exemplo, o palanque na Bahia. Estava muito bem acertado esse palanque para o Jacques Wagner ser candidato lá. Houve uma briga entre o Jacques Wagner e o Rui Costa. Estão lançando o Jerônimo Rodrigues, que é o secretário de Educação do Rui Costa. O Lula ficou preocupado com isso, mas disse a quem foi procurado que uma vez ele já duvidou do Jacques Wagner, que disse que ia ganhar a eleição, ele achou que não ia ganhar, o Jacques ganhou essa eleição em 2006, e o Jacques disse para ele que eles vão ganhar a eleição na Bahia contra o ex-prefeito ACM Neto. Outro problema que está tendo, por exemplo, no Nordeste, palanque lá em Pernambuco. A Marília Reis está de saída do PT para ser candidata pelo Solidariedade, né? O Lula não vai ter 2 palanques em Pernambuco como a Marília e o Solidariedade gostariam. Uma coisa é ela apoiar o Lula, outra coisa é o ex-presidente Lula subir no palanque dela. Por quê? Porque o PSB de Pernambuco é muito forte, é o principal estado governado pelo PSB, para eles aquilo é fundamental, e o PSB será o principal aliado do Lula na campanha eleitoral. Então, lá em Pernambuco, o Lula vai ter um palanque oficial que é o do PSB do Danilo Cabral. O Humberto Costa, senador, abriu mão. Então, os números do Datafolha mostram que, apesar desses problemas regionais, o Lula continua sendo uma figura muito forte e ele tem que tomar cuidado no interior de São Paulo, na região sul e na região centro-oeste. Você tocou aí no assunto de Pernambuco, quero destacar porque foi um dos fatos do dia que o Solidariedade confirmou hoje a filiação de Marília Reis ao partido e, segundo o presidente da legenda, né, do partido, o Paulinho da Força, ela vai disputar mesmo o governo do estado de Pernambuco. Vou lembrar, né, Kennedy, a Marília Reis ficou chateada, ela deixou o PT, demonstrou ali insatisfação. O partido tinha indicado o nome dela para o Senado e aí a Marília Reis falou que não tinha dado essa autorização, né? Ela chegou a dizer que o PT estava utilizando o nome dela como massa de manobra. Ficou uma situação chata, né? Apesar disso, ela deve continuar apoiando o ex-presidente Lula. Ela esteve com o Lula na semana passada aqui em São Paulo e disse que vai apoiá-lo. Agora, o Lula não vai subir no palanque dela, segundo as fontes do PT, como eu falei há pouco, porque não quer melindrar o aliado preferencial, o principal aliado nacional, que é o PSB. Então, portanto, é uma coisa delicada. Ela era uma liderança forte em Pernambuco, a candidatura dela é bastante competitiva, mas Pernambuco é um estado onde o PSB, em aliança com o PT, é muito forte. E a Marília Reis, ela consegue dividir esse eleitorado petista, então, portanto, eu considero que a candidatura dela será competitiva em Pernambuco. Diego. Perfeito. Quero trazer outra notícia ainda relacionada à eleição. O Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ele comentou a possível formação de chapa entre Lula e Alckmin. Alckmin que confirmou a filiação dele, se filiou essa semana ao PSB. E aí Sérgio Moro foi perguntado sobre esse assunto.
O ex-juiz, né, presidenciável pelo Podemos, Sérgio Moro, disse que a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB ontem, um movimento que pode indicar que ele seria vice-presidente, pelo menos candidato na chapa com o ex-presidente Lula, né, do PT, isso não vai mudar o cenário para as eleições deste ano e se apresenta como uma contradição. É a opinião de Sérgio Moro. Deixa eu trazer aqui o que ele disse exatamente. Ele falou o seguinte, abre aspas, a entrada do Alckmin na chapa do Lula não muda nada. É uma contradição, considerando tudo que o ex-governador Alckmin falou em relação ao Lula no passado. Fecha aspas, foi o que ele disse em entrevista à Jovem Pan. Disse ainda que se tem alguma coisa que é importante na política, é a coerência. Bom, tá no papel dele de fazer críticas, né? E segue fazendo críticas ao ex-presidente Lula, faz parte também dessa pré-campanha do Sérgio Moro. O Moro é a última pessoa que pode falar em coerência, né, Diego? Ele foi juiz da Lava Jato e aceitou ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Depois ele rompe com o Bolsonaro, mas a mulher dele, Rosângela Moro, disse que viu uma coisa só quando olhava para o Moro e para o Bolsonaro. Ele é uma figura extremamente contraditória e está indo mal justamente na eleição por causa disso. As pessoas estão vendo que ele não é aquele juiz íntegro que ele parecia ser. A Vaza Jato mostrou que ele corrompeu a lei processual penal e hoje ele fica, por exemplo, quando o STJ dá uma indenização a favor do ex-presidente Lula e cobra do ex-procurador Deltan Dallagnol, o Moro deseduca a população, porque para ele decisão judicial que vale é só que é favorável a ele. Portanto, ele é um posto de contradição, mas essa contradição tem sim apontada pelos críticos do PT e do ex-governador Jair Bolsonaro, porque de fato o Alckmin e o Lula disputaram a eleição presidencial em 2006, foram para o segundo turno, travaram debates e trocaram ataques fortes naquela época. E em 2018, o Geraldo Alckmin foi candidato a presidente e criticou muito o PT, inclusive baseado nas apurações da Lava Jato. É que na filiação do Alckmin ao PSB na quarta-feira, ele já lançou vacinas contra isso, dizendo que ele entende que o Lula é quem representa melhor os anseios do povo brasileiro agora, é a esperança, que é um dos motes da campanha do Lula, como nós demos aqui no UOL, e falou também da questão da democracia e que os adversários têm que superar suas divergências. Obviamente, eles foram adversários no passado, mas a ida do Alckmin para a chapa do Lula muda muita coisa, sim. O Moro está errado. O Alckmin, por exemplo, seria um nome que poderia ser apresentado como um candidato à terceira via, porque ele é conservador, ele é um político moderado, e o Alckmin, sim, seria uma terceira via entre o bolsonarismo e o petismo. O Moro não, o Moro é uma segunda via do bolsonarismo, né? O eleitor do Moro, ele comunga dos valores de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Alckmin na chapa do Lula me parece muito inteligente do ponto de vista político para vencer resistências em setores conservadores e vai ajudar a impedir o avanço de figuras dessa chamada terceira via, né? Na terceira via mesmo no Brasil é o Ciro Gomes, né? O Alckmin seria uma terceira via. O Moro não é. O Moro, eu repito, é uma segunda via do bolsonarismo e engana a população brasileira vendendo uma falsa imagem do que deve ser um juiz, né? O juiz não combate a corrupção, o juiz julga com isenção. Quem combate a corrupção é o Ministério Público, é a polícia, mas ele tem uma dificuldade de compreender isso e é por isso que está com esse papelão na campanha eleitoral, né? Está indo muito mal. Acho uma figura que faz mal para a democracia brasileira, porque deseduca o eleitor. Kennedy, a gente está falando aqui sobre o Alckmin compondo a chapa do ex-presidente Lula, seria uma sinalização mais ao centro, à direita, centro-direita, né? E o presidente Jair Bolsonaro escolheu o nome de Braga Neto, que não é exatamente alguém que traga votos, nem faz uma sinalização mais ao centro, ou seja, não vai trazer, capitalizar ali, não vai trazer votos para ele. Você acredita que isso é excesso de confiança por parte do presidente Jair Bolsonaro ou é um receio de colocar alguém que possa usurpar o cargo dele ou querer o cargo dele ou puxar o tapete dele eventualmente? Acho que está mais para excesso de desconfiança, como você fala aí na segunda possibilidade. É sabida que a relação entre o Bolsonaro e o vice Mourão é muito ruim. Ao colocar o Braga Neto, ele coloca uma figura que tem se mostrado leal a ele, vai abrir margem para ser
criticado também, porque vamos lembrar que o Braga Neto estava na Casa Civil antes de estar no Ministério da Defesa e era o coordenador daquela estratégia desastrosa de resposta à pandemia. Agora, o Bolsonaro, ao colocar um general da reserva como vice, ele procura sinalizar um apoio das Forças Armadas. Eu acho muito ruim para a imagem das Forças Armadas que elas façam parte da política no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma tradição de profissionalização. Aqui no Brasil, eles têm uma tradição golpista. O Brasil teve uma ditadura durante 21 anos, de 1964 a 1985. As Forças Armadas até hoje não fizeram uma autocrítica sobre aquele período. Pelo contrário, mentem dizendo que havia um risco de um golpe comunista, que foi um contragolpe. Inclusive, alguns jornalistas falam isso, que é uma mentira do ponto de vista histórico. É muito ruim para as Forças Armadas que, depois de um governo tão desastroso como o do Bolsonaro, tenha na chapa um general ainda que da reserva. Isso alimenta, né, nos bastidores, aquela possibilidade de uma ameaça golpista. Eu estive nos Estados Unidos agora, na semana passada, Diego, em 2 palestras lá. A preocupação principal dos estudantes, dos professores há risco de se repetir no Brasil o que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro? Há risco de um golpe? Há risco de uma insurgência? Há risco de não se respeitar o resultado? Além da questão ambiental. Então, quando o Bolsonaro coloca o Braga Neto, ele está arrastando as Forças Armadas para esse desastre que é o governo dele, e apesar de ser notícia que a pesquisa da Datafolha é muito boa para ele, porque dá fôlego a ele no momento em que ele estava muito mal, e isso o ajuda na disputa presidencial, eu não acredito que o Bolsonaro consiga se reeleger por causa da economia e do conjunto da obra. É um governo muito desastroso, ao qual as Forças Armadas, com o Braga Neto, acabam associando a imagem delas, o que é ruim historicamente para o Brasil. Elas deviam procurar uma profissionalização, elas deviam ficar fora da política, né? Não pode haver tutela militar da vida civil. Isso é um trauma no Brasil. Mas, enfim, é o país que a gente tem e a realidade é essa. Kennedy, você chegou a mencionar alguns números aí do segundo turno. A gente tem uma reportagem que também traz alguns detalhes sobre a pesquisa da Datafolha, porque caiu a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições, segundo esse levantamento. O ex-presidente Lula segue líder nas simulações de segundo turno para outubro, mas o candidato à reeleição, que é o presidente Bolsonaro, encurtou essas distâncias para todos os seus adversários. Essa pesquisa da Datafolha, que foi divulgada agora há pouco, a gente está repercutindo agora, traz então esses novos dados que são importantes. A pesquisa apontou Lula à frente, todos os cenários, por uma distância semelhante. No primeiro turno, de 43%, 44% em uma das 4 simulações, a 26%. Isso levaria a uma segunda rodada da eleição, teria segundo turno, né? O que a reportagem explica. E no levantamento anterior, Lula vencia Bolsonaro por 59-30. A diferença caiu para 55-34. 10% dos ouvidos não votariam em nenhum dos dois candidatos. O presidente também encurtou a vantagem sobre outros adversários em simulações de segundo turno, ilustrando a percepção de melhora relativa na condição dele para a eleição, o que torna, segundo essa fotografia de hoje, tirada pelo Datafolha, mais difícil a hipótese de que venha enfrentar outro nome da lista atual, senão o ex-presidente Lula. Então tem aqui alguns dados, né, e você pode conferir no nosso site também, em detalhes, as simulações. Por exemplo, essa aqui é entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. O Ciro é representado pela linha rosa, Bolsonaro pela linha azul. Veja como o Bolsonaro subiu, Ciro desceu, e assim ocorreu com as outras simulações também. Foram encurtadas as distâncias, né? Bolsonaro que vai lançar a pré-candidatura dele no próximo domingo, lembrando num evento, aliás, esse evento, em Kennedy, deve ser um mega evento em Brasília, caravanas e tudo mais para oficializar a pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro. A gente tem essa hipocrisia que a legislação eleitoral não permite eventos abertos, então as pessoas fazem eventos fechados, mas a gente sabe que são eventos de campanha. Você falou esse dado de segundo turno aí, é muito relevante mesmo. O Bolsonaro encurtou em 8 pontos percentuais a dianteira que o Lula tinha em relação a ele. Era uma dianteira de 29 pontos em dezembro, 59-30, e caiu para 21 pontos agora, 55-34. Se você combinar isso, Diego, com uma melhora na avaliação do Bolsonaro, a reprovação a ele
quem considerava o governo dele ruim e péssimo, eram 53% em dezembro, agora são 46%. Então, a pesquisa, ela deixa muito claro que uma vaga no segundo turno será do Lula, ele é líder, continua líder, e o Bolsonaro, que estava num momento muito difícil em dezembro, questão econômica, pandemia ainda muito forte, ele parece estar pavimentando a vaga dele no segundo turno, ou seja, a terceira via vai ter dificuldade para encontrar essa vaga lá. Então, me parece que a pesquisa deixa muito claro que o país caminha mesmo por uma disputa entre Lula e Bolsonaro, e se houver segundo turno, né? Segundo turno é sempre onde a rejeição pesa mais. Você vota contra aquele que você não quer ver chegar lá. No primeiro turno, você vota em quem você quer. A eleição indo para o segundo turno vai ser uma reedição entre antipetismo e antibolsonarismo. E eu acho que agora, em 2022, não vão se repetir as condições de 2018. Como em 2020, nos Estados Unidos, do Trump, não se repetiram as condições de 2016. Ou seja, em 2018, o Bolsonaro enfrentou o Haddad, a Lava Jato estava no auge, ele não tinha um governo real pelo qual ele seria julgado, ele podia se apresentar como um outsider, apesar de estar 27 anos no Congresso. Agora, em 2022, o adversário do Bolsonaro é o Lula, é mais forte do que o Haddad, é capaz de fazer mais alianças, a economia está ruim, ele tem um governo real pelo qual ele pode ser julgado, e, claro, haverá um efeito, creio que residual, da pandemia negativo do Bolsonaro também. É isso. Vamos falar da rejeição, então, também trazendo detalhes numa reportagem da Folha de São Paulo. Reprovação de Bolsonaro caiu, como trouxe aí o Kennedy, caiu a 46%. A aprovação ao governo dele é de 25%. A reprovação ao desempenho do presidente caiu de 53% para 46% de dezembro para cá, o que ajuda a explicar a melhoria relativa, a melhora que ele apresenta na intenção de voto para tentar permanecer com o cargo de presidente da República. Segundo a pesquisa Datafolha, feita, portanto, nos últimos dias, 22 e 23, agora de março, Bolsonaro viu a aprovação dele oscilar de maneira positiva, passou de 22% para 25%. A avaliação regular do governo dele, quem considera o governo regular, passou de 24% para 28%, também melhorou. Mostrou, então, que o destino da insatisfação anterior, em conta precisa, os mesmos 1% não souberam dizer o que acham dele. Aí foram ouvidos aquele número de eleitores que eu já citei, a pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, e aqui o gráfico, para quem está acompanhando a gente em vídeo, está vendo que a reprovação do presidente Jair Bolsonaro é essa linha mais vermelha, que mostra quem considera o governo dele ruim ou péssimo. Portanto, houve uma queda e subiu aqui a rosa, quem considera o governo regular, azul, ótimo ou bom. Essas duas estão em crescimento, enquanto cai o número de pessoas que consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. A curva de popularidade do presidente havia disparado de forma negativa, isso na virada de 2020 para 2021. A gestão da pandemia, como trouxe agora há pouco o Kennedy, teve instabilidade institucional, economia com problemas, ou seja, tudo isso contribuiu para um cenário um pouco mais negativo para o presidente. Depois disso, ele chegou até a ficar com 53% de índice de reprovação em setembro, o que se repetiu em dezembro. E agora houve a queda, né, dessa reprovação de 7 pontos percentuais desde a rodada anterior, o que pode ser atribuída, segundo a reportagem da Folha, a uma combinação de fatores. E é por aí, né, Kennedy? São vários fatores que podem explicar a gente poder andar sem máscaras na rua, por exemplo. A pandemia parece que não está tão presente, apesar de ainda existir, mas mesmo assim, com números muito mais controlados, tudo isso traz uma percepção diferente. Se o Bolsonaro não tivesse sido tão ruim na pandemia, ele estaria em situação melhor hoje. Isso é um efeito vacinação, né? Ou seja, os números caíram de mortes, os números de casos. Há uma sensação de que a pandemia acabou. Ela não acabou ainda. A gente sabe disso, as pessoas precisam se proteger, tomar cuidado e se vacinar. Mas a percepção de que ela não é tão grave quanto antes ajuda o Bolsonaro. E eu acho que esse uso da máquina também, Diego, ou seja, a presença dele cria fatos, é um presidente que é candidato à reeleição. É uma vantagem muito grande, ou seja, o Dória, que vai disputar com o Bolsonaro, tem que deixar o governo de São Paulo onde ele tem uma vitrine. Ele tem que se desincompatibilizar para disputar um cargo diferente. Se ele pudesse ser candidato à reeleição, ele poderia, eventualmente,
continuar no cargo, mas ele preferiu disputar a presidência da República, né? Então ele tem que pegar e tem que sair. É uma vantagem grande que o Bolsonaro tem em relação a outros candidatos que estão aí nessa chamada terceira via, ou seja, ele tem uma vitrine. E a questão econômica, eu acho que continua sendo um grande desafio para o Bolsonaro. A grande muralha, porque me parece que há muito pouco tempo para uma melhora significativa que impacte esses índices. E tem a guerra aí também, né? A guerra atrapalhou ainda mais. Sem dúvida. A guerra tem um efeito que contribui para o peso no preço da gasolina e tudo, né? A gente está com os dados aí da rejeição, Diego, porque eu tentei ver antes de entrar, não consegui. Eu soube que a rejeição do Bolsonaro caiu um pouco, mas continua alta. Acho que continua em 55%, me parece. Vamos colocar de novo a reportagem que trata sobre a reprovação em específico. A gente tem sim, viu, Kennedy? A nossa equipe está colocando ali novamente. Aqui os números. A reprovação caiu para 46%. 46% é o número da reprovação, mostrando essa melhora, né? Ele chegou a ter uma reprovação de 53%, caiu a 46%, segundo o Datafolha. E melhorou, né? 3 pontos. Era 22, o ótimo, passou para 25, o irregular era 24, passou para 28. Acaba sendo uma coisa que o beneficia, sim. E vamos seguir acompanhando, porque tem muito ainda para rolar, muito o que discutir, analisar daqui para outubro, e contamos sempre contigo, viu, Kennedy? Obrigado por hoje, boa noite, e já aproveito para desejar bom fim de semana também. Valeu, Diego, bom final de semana aí para você, para todo mundo que está nos vendo. Um abraço, até a próxima. Até.